que um dia lá na cruz morreste em meu lugar. Até o último segundo sentiu dor por me amar. Já está. Bom dia! Bom dia! Segunda-feira, a paz do Senhor Jesus. Márcia Martins com vocês, programa O Clamor, Rádio Impacto, Face a Live para o Brasil e para o mundo. Meu fim, mas Cristo morreu lá por mim. Que grande amor. Vamos seguindo na nossa caminhada. Nós estamos numa geração, caminhando juntos com essa geração, uma geração especial, uma geração, né, que tem falado muito sobre a volta do Senhor Jesus. E vamos prosseguindo com a nossa leitura do Salmo 119, que é a palavra que nos alimenta a cada início de programa. Eu sigo os teus ensinamentos. Tenho feito o que é certo e bom, não me entregues nas mãos dos meus inimigos. Promete que ajudarás a mim este teu servo. Não deixes que os orgulhosos me façam sofrer. Os meus olhos estão cansados de tanto olhar, esperando que me salves, e assim cumpras a tua promessa. Trata este teu servo de acordo com o teu amor e ensina-me os teus mandamentos. Sou teu servo, por isso dá-me sabedoria. Essa é uma oração que nós temos que fazer todos os dias. Senhor, dá-me sabedoria, dá-me mais sabedoria, Senhor, para que eu possa conhecer os teus ensinamentos. Ó Senhor Deus, já é tempo de agires, pois a tua lei está sendo desobedecida. Eu amo os teus mandamentos, mais do que o ouro puro. Por isso, sigo os teus ensinamentos e detesto todos os caminhos da mentira. Até que meu amor possa encontrar um coração que parou de bater. E por 3 dias batalhou por meu viver. Me garantiu ao ressurgir. Nós estamos no livro de João, fazendo um estudo maravilhoso. E hoje eu ia falar com vocês sobre a traição de Judas. Deus me deu muita coisa sobre Judas, né, o pão que foi molhado naquele molho. Que molho seria aquele que imediatamente Satanás entrou em Judas? Mas eu acho que eu vou dar uma cortadinha, né, nessa linha de revelação que a gente vem vindo, para introduzir aqui no meio, né, do caminho, aqui no meio do assunto, eu quero falar hoje sobre vergonha. Por quê? Porque quando nós lemos esta passagem do Evangelho de João, nós estamos lá no capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos e Pedro passa uma grande vergonha. Porque, não sei se já vimos, né, se vamos rever ou se vamos ver na próxima transmissão, próximo compartilhamento que eu vou fazer com vocês, sobre a questão dos discípulos à mesa com Jesus. A mesa era em formato de U, tá bom? E eu vou colocar isso em detalhes para vocês, talvez, né, no próximo programa. E Pedro estava sentado no último lugar, no lugar de mais humildade, e estava ao lado dele uma bacia e um jarro com água, porque quem sentava naquela última posição, se não houvesse um escravo da casa, um servo, essa pessoa ia pegar aquela bacia, aquele jarro, e ia lavar os pés dos demais. E Pedro não tinha feito isso. Jesus então falou, pode deixar que eu faço, né? Para vergonha de todos. Então, Pedro foi ali, né, confrontado pelo Senhor, quando o Senhor falou que ia lavar os pés dele, ele falou, não, o Senhor não vai lavar meus pés, eu não vou lavar. E Jesus falou assim, se você não me deixar lavar os seus pés, você não vai mais ser meu discípulo. E aí Pedro, né, faz uma declaração de amor do jeito dele, mas muito linda. Senhor, então lava não só os meus pés, mas as minhas mãos, a minha cabeça. E Jesus fala, isso não é necessário, não é? Vocês já estão lavados, já tomaram um banho do meu amor. E eu tenho falado para vocês que
Se eu pudesse fazer um resumo de todo esse último ensino de Jesus aos seus discípulos, que começa do capítulo 12, vai até o 17, que encerra com aquela oração de intercessão que Jesus faz, inclusive, por nós. Todos esses capítulos se resumem, né? Como o próprio Senhor disse, o resumo de toda a lei é amar ao Senhor acima de todas as coisas, com toda a tua mente, coração, vontade, emoção, com tudo que há em você. Porque se nós amamos o Senhor, significa, né, que nós estamos cheios da presença dEle, porque Deus é amor. E se somos capazes de amá-lo, então, isso vai nos santificar, vai nos colocar no caminho certo e vai nos dar forças para seguir até o fim. Então, em João 13, nós vimos 14, né, Jesus falando, vocês devem lavar os pés uns dos outros, e no 13:34, amem uns aos outros assim como eu os amei. Amem uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns pelos outros, todos vão saber que vocês são meus discípulos. Esta é a marca do discípulo de Jesus. É uma pessoa que tem um amor sobrenatural pelo seu próximo, um amor que vem do trono de Deus. Então, é esta marca do discípulo de Cristo: o amor, a humildade e o serviço humilde aos demais. E quando, né, nós não fazemos isso, nós realmente, né, devemos nos envergonhar. Por isso eu quero estar entrando nesse tema da vergonha com vocês. A vergonha, ela é a consequência do pecado. Sentir-se envergonhado é o mesmo que sentir-se humilhado, desonrado. Em poucas palavras, eu estava dizendo que vergonha é aquilo que você sente quando alguém te coloca nu, em público, e não permite que você se cubra. Assim estava Jesus levando toda a nossa vergonha, exposto na cruz do Calvário. Ele levou sobre ele toda a nossa vergonha. E essa nudez, ela pode ser uma nudez física, pode ser uma nudez da alma, uma nudez espiritual. Quando alguém de público vai denunciar um pecado seu, né, falar, eu vi fulano estava fazendo isso e o teu pecado é exposto publicamente, é como também alguém te tirasse a roupa, a pessoa te deixando nu, né, você queria esconder aquilo e aquilo fica exposto diante de todos e você morre de vergonha. Então, a vergonha, ela pode ser física, mas ela pode ser também espiritual, emocional, em todos os níveis, né? Onde você quer esconder coisas e aquilo, de repente, fica visível diante de todos e te causa vergonha. Então, ela é consequência do pecado. Em Gênesis 2:25, nós já vamos ver aí a primeira manifestação da vergonha. O homem e a mulher, diz em Gênesis 2:25, diz, o homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eles não conheciam vergonha porque eles não conheciam o pecado. Eles não tinham pecado, eles eram inocentes, então eles não sabiam o que era vergonha. Mas em Gênesis 3, de 8 a 11, nós já vamos começar aqui acompanhando a palavra. No capítulo 3 de Gênesis, vem cá no comecinho, de 8 a 11, aqui foi quando o homem caiu, pecou, né? Comeu do fruto proibido. E aqui, a partir do verso 7, diz que neste momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Assim que o homem se viu nu, ele tentou algo que pudesse cobrir aquela nudez. A pessoa, ela se sente envergonhada, ela quer se cobrir. É uma sensação muito horrível, a sensação da vergonha. Então, eles
pegaram umas folhas para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, né, o homem até pensou que tinha conseguido cobrir a sua nudez com aquelas folhas. Mas quando chegou o cair da tarde, o momento da viração de um dia para o outro, quando Deus vinha ter com eles no jardim, a proximidade daquele momento em que a presença santa de Deus ia chegar, despertou neles, né, a vergonha. Eles logo se deram conta que aquelas folhas não seriam capazes de cobrir a nudez física e espiritual deles. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Onde você está? E esta pergunta envolve não somente a resposta simples, nós estamos aqui escondidos no meio das árvores, mas a resposta era um pouco mais complexa. Nós estamos fora do centro da vontade de Deus, seria a resposta correta que Adão e Eva deveriam dar ao Senhor. Senhor, nós saímos do centro da tua vontade, nós estamos em desobediência, nós estamos na mão do diabo. Esta era a resposta para esta pergunta. Adão, aonde você está? Onde você se meteu? E o homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então, o medo e a vergonha, eles vão caminhar juntos, porque a gente tem medo de ser exposto, porque uma vez exposto vai ficar com vergonha. Eles tomaram consciência da nudez deles, e quando eles tomaram consciência da nudez, do pecado, isso gerou então vergonha e o medo de ser descoberto. O medo de ser descoberto caminha junto com a vergonha. O medo e a vergonha andam juntos. A árvore do bem e do mal, eles comeram o fruto da árvore do bem e do mal, despertou neles a consciência do homem. Antes o homem não era conhecedor do bem e do mal. Ele só conhecia o bem, ele não tinha consciência do mal. Ele não precisava dessa parte, dessa consciência para julgar, né, isso é bom, isso é ruim. Ele não era conhecedor dessas coisas. Quando ele comeu do fruto da árvore, ele se tornou conhecedor do bem e do mal e passou a ter uma consciência, né, para julgar e acusá-lo de quando ele está fazendo as coisas erradas. A consciência, ela nos dá este conhecimento do bem e do mal. Comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Salmo 69, 19 e 20, diz assim: tu bem sabes, aqui é Jesus falando, tá? Lá o salmista, né, profeticamente falando sobre Jesus. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Tudo isso Jesus passou por nós. Conheces todos os meus adversários. A zombaria partiu-me o coração. Estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi. Por consoladores e a ninguém encontrei. O texto também em Isaías, no capítulo 61, verso 7, diz assim: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Quantas vezes o povo de Deus, o povo de Israel, foi envergonhado? Nós vamos ver essa história de Deus com seu povo, permitindo que eles fossem envergonhados. Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou
suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Toda a vergonha que Jesus teve que passar por nós, toda a exposição. Por que Jesus foi envergonhado no nosso lugar? Porque ele tomou todo o nosso pecado sobre si mesmo. E o pecado, né, é a origem de toda a vergonha, como eu falei para vocês. Não é? A vergonha, ela é uma consequência do pecado. Você peca, você tem algo a ocultar, algo a esconder, e aquilo é um motivo de vergonha na sua vida, e que, se for exposto, você vai se sentir envergonhado. Jesus estava levando toda essa vergonha no nosso lugar, mas ele desprezou essa vergonha, ele passou a vergonha por nós, tá bom? Por isso que ele hoje se assenta à direita do trono de Deus, um lugar de honra, onde não há mais qualquer vergonha. Amém? Bom dia, Luísa. Bom dia, Maria Aparecida Glasman. Seja bem-vinda aqui no nosso programa. Hoje estamos falando sobre vergonha. Apocalipse 16:15 diz: Eis que eu venho como ladrão. Jesus falando da segunda vinda. Eis que eu venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes. Que vestes são essas? São as vestes brancas dos santos, né, lavadas, alvejadas no sangue do Cordeiro. Felizes os que conservam consigo as suas vestes, para que não andem nu e seja vista a sua vergonha. A sua vergonha, o seu pecado. O que cobre o nosso pecado são as vestes especiais que Jesus provê para nós, ok? Que são as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus nos lava, nos limpa de todo pecado. E nós ficamos então com essas vestes brancas, puras, lavados, limpos do pecado, novamente, né, inocentes, como lá no começo, quando não tínhamos pecado. E com essas roupas nós devemos estar vestidos na volta de Jesus, que ele possa me encontrar e te encontrar vestidos assim, para que a gente não ande nu e seja vista em nós a vergonha do pecado em nossas vidas. Que nós estejamos totalmente vestidos, né, com a armadura do Senhor, com as vestes que o Senhor provê para nós, vestes de justiça, justificados totalmente, né, sem nenhum pecado que não foi confessado e perdoado, sem qualquer mancha diante do Senhor, assim que Ele quer nos encontrar, sem qualquer falta de perdão que mancha as nossas vestes. Nós temos que nos assegurar que já perdoamos a todas as pessoas que nos magoaram de qualquer forma algum dia, porque senão pode ser barrada a nossa entrada nos céus. Nós temos uma parábola que Jesus conta sobre os convidados para o banquete, que todos estavam vestidos de forma correta para participar das bodas, à exceção de um que não estava com as suas vestes nupciais apropriadas para a ocasião e foi lançado fora, né, onde há choro e ranger de dentes. Que nós não sejamos como este convidado que não estava vestido adequadamente, porque Jesus ele já providenciou para nós, né, por nós, essas vestes apropriadas. Basta que nós aceitemos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e que continuamente estejamos nos lavando no sangue do Cordeiro, para que, né, as nossas vestes não estejam sujas, né, para que a nossa nudez não fique patente no dia em que o Senhor vier. Ainda no Salmo 69, né, que já li para vocês 69, é que a gente já falou. Quanto de zombaria, né, que o Senhor sofreu por nós. Diz no Salmo 69, por amor de ti suporto zombaria e a vergonha cobre o meu rosto.
A vergonha cobriu o rosto de Jesus. Eles, inclusive, arrancaram, puxaram e arrancaram pedaços da barba do Senhor. A barba, naquela cultura, significava a honra do homem, né? Então, ao arrancar os fios de barba de Jesus, puxar a barba e arrancar pedaços, a barba ela sai com a pele, é uma coisa mais dolorosa que tem no corpo do homem, é puxar a barba. E eles puxaram e arrancaram, né? E naquela cultura representava a honra. Então, Jesus foi envergonhado, né? Quando diz que arrancaram pedaços da barba dele, isso mostra o quanto ele foi humilhado e envergonhado no nosso lugar. A vergonha, ela te deixa numa posição vulnerável e de exposição diante das pessoas. Você tenta se cobrir, você tenta esconder, ocultar aquela situação. Mas nada disso funciona, assim como não funcionou a folha da figueira para Adão e Eva. A solução para a nossa nudez espiritual é confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos, e aí sim, tudo fica, né, novamente no lugar. Provérbios 28:13, vamos ver o que temos aqui. Provérbios 28:13. Temos vários textos para ilustrar. Eu preciso aqui das minhas duas mãozinhas. 28:13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Amém? A solução é confessar, arrepender e abandonar. João 3:20, lá em João 3:20, Jesus nos ensina sobre a vergonha. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, porque os seus atos podem ser reprovados, né? Não vem para a luz para que os seus atos não sejam reprovados. Entendem? Vou ler de novo. Todo aquele que faz o mal, que peca, né, não quer a luz de jeito nenhum, não quer ser exposto pela luz. Então, ele não vem para a luz, ele se afasta de Jesus, que é a fonte de toda a luz, para não passar vergonha, porque aqueles que vinham para perto de Jesus e aqueles que vêm para perto de Jesus vão ter convicção dos seus atos, né, vão ter que se arrepender, vão ser envergonhados. E eles não querem passar vergonha, não querem ser reprovados. Então, ao invés de se aproximar da luz, eles rejeitam a luz. Muitos dos líderes religiosos da época de Jesus, eles temiam o Senhor com medo que ele expusesse os seus pecados e que eles fossem envergonhados publicamente. E um dia Jesus falou para eles: olha, eu tenho muito para falar dos pecados de vocês, eu tenho muito para falar de vocês, mas eu não vou fazer isso, porque eu estou aqui a serviço do meu Pai e eu só faço aquilo que Ele me autoriza, aquilo que Ele me fala para fazer, isso eu faço, né? E naquele momento, o Pai não estava falando que Jesus deveria expor tudo aquilo que Jesus estava vendo, né? Porque aos olhos de Jesus estava tudo bem claro, todos os pecados, toda a corrupção daqueles líderes religiosos. E a solução, 1 João 1,9, confessar os pecados e obter perdão e libertação da culpa. Né? João 1,9, se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar de todos os pecados. Então, nós temos que confessar, obter o perdão, obter a libertação de toda a culpa. Você pode vencer a vergonha e obter a cura das feridas que o pecado provoca. Deixe entrar a luz, tome coragem, ok?
Tiago 5,16 é uma palavra que eu testei e comprovei. Ela é muito eficiente com relação aos pecados ocultos, as coisas das quais você se envergonha. Você deve se humilhar, você deve deixar a luz entrar. Então, Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Ok? Vamos lá em Tiago 5,16 e 1,21. Vamos nos textos de Tiago aqui. Esse é um remedinho amargo, mas que vale a pena você tomar esse remédio. É lógico que você tem que encontrar uma pessoa que seja digna de confiança para que você possa, então, estar confessando os seus pecados. Não é qualquer pessoa, né? Porque aquela pessoa ela pode usar isso para te expor. Então, e hoje, infelizmente, né, tá muito raro você encontrar pessoas dignas de confiança, que você pode abrir o seu coração sem susto, que não vão te expor, não é? Muitas pessoas me procuram por causa disso, né? Que elas às vezes não podem se expor no grupo de igreja onde elas pertencem, porque aquilo vai a público. Então as pessoas precisam de alguém que elas possam confiar, e isso está cada dia mais raro. Vamos lá, Tiago 1,21 diz assim: portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Então, vamos deixar aí todo costume que seja imoral, toda má conduta. E aí encerra lá em Tiago 5,16, lá no finalzinho. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. Você confessa os seus pecados ao Senhor para que você seja perdoado. Mas você confessa os pecados a uma outra pessoa para que você receba a cura na sua alma. Libertação na sua alma. Isso é muito interessante. Deus perdoa o seu pecado, mas você precisa ter esta humildade, né, de confessar o seu pecado a um irmão, a um ministro, a uma pessoa que possa te escutar, e aí você vai obter libertação daquele mau hábito, daquela conduta pecaminosa. Você vai ficar liberto e você vai ficar curado. Não é maravilhoso? Bom dia, Fabiana Cristina. Isso aqui é uma receita maravilhosa. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder, né? Então, essa pessoa vai orar por você e você vai ficar completamente liberto daquilo que vinha te atormentando. Quantas pessoas, quantos homens, às vezes, né, vêm a mim, servos do Senhor, ministros de Deus, confessar que caíram no laço da pornografia, no computador, no celular, e chegam assim desesperados, não é? Cheios de culpa, precisando de uma libertação, mas nunca encontraram alguém para quem eles pudessem confessar o seu pecado. E eles confessam a Deus, eles clamam a Deus, mas eles continuam ali aprisionados naquele vício da pornografia, porque enquanto não vão a uma pessoa e, sabe, se humilha e abre o coração e fala: olha, eu estou com este problema, eu estou nesta prisão. Quando você vai, se humilha e você confessa a uma outra pessoa preparada por Deus para te escutar, esta pessoa vai orar por você. Você vai ser liberto desta vergonha que você esconde, você vai ficar livre. Quantas pessoas aprisionadas no hábito da masturbação, e que, né, isso atrapalha tanto a comunhão da pessoa com Deus.
você pratica aquele ato, depois você fica envergonhado, você fica tão envergonhado que você não quer nem orar, você não quer nem chegar diante da luz do Senhor por causa dos seus atos maus, por causa do seu pecado. E aí você se esconde daquele que poderia te curar e te libertar, não é? Assim como Adão e Eva se esconderam de Deus, que era o único que poderia perdoá-los e libertá-los. Eles não se humilharam de confessar o pecado, de buscar lugar de arrependimento. Ao invés disso, a maneira que as pessoas lidam com a sua vergonha é uma maneira que não traz livramento, não traz liberdade, não traz cura. Por quê? Elas têm, por exemplo, né, uma pessoa que está se masturbando, ela quer ficar livre daquilo, mas ela não quer ser humilde de confessar aquilo como um pecado, como alguma coisa reprovável. Ao invés disso, ela fica muito feliz se ela vai conversar com algum amigo, com alguma amiga, que lhe revela que também tem este mesmo problema. E aí a pessoa se sente justificada. Ah, não sou eu, tem mais gente, né? Então eu estou justificada. Não, o pecado do outro jamais vai justificar você, jamais vai te trazer o livramento, a liberdade que você precisaria experimentar e que só é possível quando você vai a um ministro de Deus, a um amigo que você confia, não é? E confessa, fala, eu estou aprisionado nisso, eu morro de vergonha, mas eu estou cometendo este pecado. E eu preciso que você ore por mim, não é? Que a luz de Deus possa entrar, porque a partir do momento que você fala, que você confessa o seu pecado, que você se humilha e confessa e pede perdão com uma testemunha, com alguém que possa te ouvir, aí você vai ficar livre e volta então, né, a sua paz, a sua comunhão com o Senhor. Você não tem mais nada para esconder das pessoas, você não tem, né, a sua consciência está pura, está limpa, você pode comparecer diante da presença de Deus e você pode ajudar outros, porque aí você tem autoridade para quando um amigo chegar e falar com você que está envolvido, né, em adultério, pornografia, qualquer pecado que seja, roubo, o que seja este pecado que você está ocultando, né? Quando você faz isso, você se torna liberto, você não precisa mais se esconder da presença de Deus como Adão e Eva. Você está perdoado, você está com as suas vestes brancas novamente, alvejadas no sangue do Cordeiro, e você tem autoridade para ajudar aqueles que estão ao seu redor. Então, quando este amigo, esta amiga, quando este alguém vem até você e diz né, que está cometendo aquele pecado, em vez de ficar contente, você vai dar o seu testemunho e falar, olha, isso é terrível, eu já passei por isso, né? O diabo estava me mantendo prisioneiro por causa disso, mas Jesus me libertou, né? Você precisa se arrepender, confessar o teu pecado. Se você quiser confessar para mim mesmo, eu estou liberto, eu oro com você e você vai ver que você vai ser curado, né? Livre disso. Amém? Então, nós precisamos lidar com toda a vergonha em nossa vida. Tudo que a gente mantém escondido é algo que nós colocamos na mão do diabo para que ele possa usar constantemente contra nós, nos martirizando, nos envergonhando, nos diminuindo e nos afastando da presença do Senhor. A graça, onde havia escuridão, ele fez raiar a luz. As coisas velhas se passaram, tudo novo se fez. É isso mesmo, né? Quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, a graça de Deus nos alcança. E a graça de Deus é maravilhosa, é tudo que nós necessitamos. A graça de Deus é melhor do que a vida.
A graça de Deus é poderosa e é capaz para nos lavar, nos limpar, nos perdoar de todo pecado. Então vamos para frente, ok? Nós vimos, né, que Tiago, Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Isso foi Provérbios 28:13. Pedro, quando ele negou a Jesus, que ele traiu a Jesus, ele entregou essa vergonha e essa culpa ao seu mestre e ele recebeu absolvição. Ele recebeu cura da parte do Senhor. Já Judas, que nós vamos ver se eu falo de Judas no próximo programa, que a gente vai continuar nos textos aqui de João, Judas preferiu esconder o seu pecado e recebeu uma condenação eterna por causa disso, né? A vergonha, ela é um sentimento intenso de angústia, ela provoca uma angústia muito grande que faz com que você queira desaparecer. Então foi isso que Judas fez. É uma extrema humilhação, remorso, é um desespero intenso devido a um grande constrangimento. A culpa já é um pouquinho diferente. Você tem a vergonha e você tem também a culpa e você tem o julgamento. Esses três, eles andam juntos, ok? A vergonha é essa parte mais intensa interior. Já a culpa é o reconhecimento de que você fez algo errado, geralmente por causa de um pecado específico. A vergonha já é um estado de alma, é mais complicada, ok? E a condenação é a sentença que vem, né, em função daquele pecado ou daquela coisa que te causa vergonha. A vergonha ela é mais profunda do que a culpa. Ela não é baseada num único ato. A vergonha ela é um sentimento de dor na alma por nos sentirmos errados no âmago do nosso ser. Você se sente uma pessoa inadequada, uma pessoa errada, uma pessoa que merece punição, que você é digno de desprezo. A vergonha é mais cortante do que a própria condenação, porque a condenação, que é esse julgamento final, ele é um árbitro externo, né? Você vai ser condenado por causa daquilo, você vai ser julgado e condenado, é terrível, mas a vergonha, ela vem da sua consciência, né? Ela é um árbitro interior. A vergonha faz você sentir a sua própria depravação. É uma autopercepção intensa do quanto você é inadequado. Em Isaías 54:4, eu amo Isaías, né? 54 é um texto que o Senhor me deu. Esse texto fala muito comigo. E Isaías 54:4 diz: Não temas, pois não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da sua mocidade. Isso é o que o perdão de Deus faz por nós. Apaga toda a vida vergonhosa que nós levávamos antes de Jesus Cristo, antes de nascermos de novo e passarmos a caminhar com o nosso Deus. 1 Pedro 2,6: Eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Essa pedra nós sabemos que é o Senhor. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. A nossa carne, ela odeia o corar de vergonha. Hoje é muito raro, né? Tá mais raro você ver uma pessoa que fica vermelhinha, que cora de vergonha, né? As caras hoje estão mais caras sem vergonhas. O pessoal está muito sem vergonha na cara e nós temos que entender o porquê disso. Bom, Lucas 5:8, quando Simão Pedro viu o que tinha acontecido,
ajoelhou-se diante de Jesus e disse. Essa passagem, Lucas 5:8, foi quando Jesus entrou no barco de Simão e pediu que Simão julgasse a rede mais uma vez. Simão não queria julgar, mas falou, bom, já que o senhor está me pedindo, eu vou julgar. A rede, né, veio quase arrebentando de tanto peixe. E ele então se dá conta da santidade de Jesus que está em seu barco. E então, quando ele viu o que tinha acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um pecador. Ele se sentiu arruinado diante da sua própria depravação à luz da glória de Deus. Então, a reação primeira de Pedro foi querer se afastar da luz. De tão chocado que ele ficou ao ver toda a depravação que havia na vida dele, né? Todo o pecado que havia na sua vida, na vida de Pedro. E isso pode acontecer, né? Diante da luz, você querer num primeiro momento se afastar. Por isso que Jesus diz, né, que eles não quiseram a luz, porque as suas obras eram más, e eles não queriam ser tratados, não queriam que as suas obras fossem expostas à luz para que eles fossem salvos, curados, libertos. A vergonha nos faz querer afastar diante do poder e da santidade de Deus. Pedro negou a Jesus, mas no fim da sua caminhada, e ele experimentou a dor e a vergonha daquela traição. Foi um golpe duro para Pedro, mas foi necessário que ele sofresse aquele golpe no seu orgulho, na sua autoconfiança, porque quando Jesus disse que estava intercedendo por ele, porque Satanás ia peneirá-lo, ele falou, Senhor, todos aqui podem te negar, menos eu não vou te negar. Ele achava que ele se garantia. E Jesus mostrou para ele, né, que não era assim, quebrou o orgulho e a autoconfiança dele. Ele foi testado e foi reprovado. E se não fosse Jesus interceder pela fé de Pedro para que não desmoronasse, ele não teria se reerguido. E nós vamos falar no nosso próximo programa sobre isso, ok? Uma coisa muito importante, a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Lucas 22, de 59 a 62. Pedro chorou amargamente, logo, né, que ele traiu o Senhor, que ele negou a Jesus. Os olhos de Jesus cruzaram com os olhos de Pedro. E nos olhos de Jesus não havia condenação, havia amor. E o amor do Senhor é o que nos constrange mais ainda. Pedro ficou mais ainda constrangido e envergonhado. E ele então se retirou dali e foi chorar amargamente. Neste processo sombrio de humilhação, nós vamos entender como Deus vai trabalhar para que a nossa carne nunca se glorie em sua presença. Porque a carne, ela quer sempre se gloriar na presença de Deus. Lucas, no capítulo 7, 41 a 47. Afirma você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas a pessoa a quem se perdoa pouco mostra pouco amor. Esse texto é muito interessante. É quando a prostituta chega na casa de Simão, onde Jesus está recebendo um jantar, e ela chega por trás, porque eles se sentavam na almofada com os pés para trás. Não era mesa, era uma mesa baixinha, onde eles se reclinavam. E ali Maria veio com um perfume caro, uma prostituta, não é a Maria, irmã de Lázaro. Ela perfuma os pés de Jesus, também chorando, com as suas lágrimas, ela lava os pés de Jesus.
E Simão fala, se ele soubesse que essa mulher é uma prostituta, né? Porque ele não é profeta, se ele fosse profeta, saberia. E aí Jesus fala, olha, eu entrei na sua casa, você não me deu um beijo, você não me ofereceu água para lavar os pés, e ela está lavando os meus pés com as próprias lágrimas. E por causa, né, desse grande amor que ela está mostrando, os seus muitos pecados já foram perdoados. Ali na presença de Jesus, aquela mulher buscou ao Senhor, ela buscou a luz de Jesus, ela já estava num processo de convicção de pecados, e quando ela alcança finalmente o Mestre, e ela recebe a confirmação de que os seus pecados estão perdoados, na medida em que ela está lavando os pés de Jesus, ela vai recebendo aquela paz, aquela certeza de que os pecados dela estão perdoados. E aí o Senhor diz, né? O grande amor que ela mostrou prova que seus muitos pecados já foram perdoados. É o amor que nós temos pelo nosso Deus, quem nos leva para a posição onde somos restaurados, perdoados, lavados, banhados no amor do Senhor. Mas a pessoa a quem se perdoa pouco mostra pouco amor. Esta pessoa a quem se perdoa pouco foi uma pessoa que se arrependeu pouco, que não teve uma profunda convicção de pecados. Então, ela não recebe uma grande capacidade de amar o Senhor. Eu me recordo que o dia em que eu fiz a oração, recebendo a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estava na casa da minha irmã. As minhas irmãs estavam todas lá. E eu poderia ter até me envergonhado, mas eu me quebrantei tão profundamente que nada mais me importou. Eu via Jesus, né, com os olhos da fé, ali crucificado por mim, e uma enorme dor tomou conta do meu coração, pelo fato de que ele estava ali porque ele me amava, porque ele estava me perdoando. E o meu coração, ele se partiu em 1000 pedaços. Eu chorava um choro amargo, profundo. Eu chorava aos gritos, convulsivamente. Era um choro terrível que me lavou a alma, que me restaurou, que me salvou, que me fez uma nova criatura. E quando eu consegui parar de chorar, o Senhor me restaurou e me deu uma palavra de que o meu coração estava tão aos pedaços, tão destruído, tão sofrido pela minha vida até ali, eu estava com 34 anos, que Ele estava me dando um novo coração. E passado uns 2, 3 dias, Ele usou minha irmã numa profecia de que estava me dando um novo nome, e que o nome que Ele me dava era Marion. E ninguém entendeu, porque esse nome não está na Bíblia. E eu pensei que pudesse ser Miriam, mas o Senhor falou, não, é Marion. E eu saí dali meditando aquelas coisas. O Senhor me deu a ideia de ir na livraria buscar um livro com significados de nome. E qual a surpresa maravilhosa quando eu encontrei o significado do nome Marion. Era coração sincero. O Senhor fez um transplante de coração em mim, botou um coração novo e me deu um novo nome. E o novo nome, Marion, significa coração sincero. Um coração sincero para Deus. Isso é o que Ele me deu. Ele me deu, né? É dele, Ele me deu o coração dele. E isso é maravilhoso, não é? É lindo. E então, a pessoa a quem muito se perdoa, que ela realmente quebranta, que ela realmente entende o quanto ela está sendo perdoada e resgatada, ela vai amar muito o Senhor, não é? E dali para diante, o meu amor pelo Senhor, ele é, né, assim, ao ponto que eu renunciei a todas as outras coisas na minha vida para segui-lo, né, e para buscar mais e mais ser agradável ao Senhor.
O homem pecador está em inimizade contra Deus e é filho da desobediência, do espírito que opera no ar, né? É rebelde. Quando nós somos capazes de nos voltar em amor para Deus, isso mostra que nós saímos das trevas para a luz. O fariseu religioso, né, que era Simão, ele todo religioso fica indignado com essa convicção, né, com essa exposição do nosso pecado, do nosso amor a Deus. Isso é motivo de constrangimento para as pessoas ao nosso redor. Salmo 40, de 1 a 3. Colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Além de reconhecermos que pecamos, né, assumir a culpa e que Deus nos vê, compreender esta condenação e sentir vergonha por causa de quem somos, também é bom para nós que tudo isso aconteça. É importante, é necessário para a gente reconhecer que a gente pecou, para que a gente reconheça a culpa, é necessário que a gente entenda que, né, nós vamos ser condenados por Deus, é necessário sentir vergonha, porque isso vai transformar os instintos do nosso coração e vai destruir o ídolo da nossa autossuficiência. Quando você vem para Jesus, você tem que se transformar novamente numa criança. Amém? A vergonha é o ferir da nossa carne com a verdade de Deus, para levar a nossa carne à morte. Daniel 4:37 diz, né? Nabucodonosor, lá em Daniel, falando, o rei Nabucodonosor. Agora, pois eu, Nabucodonosor, eu gostaria de ler esse texto, não vai dar tempo. Nós temos muito mais ainda para falar sobre a vergonha. Nós vamos ter que partir essa transmissão, este programa, este tema, nós vamos ter que partir em 2 partes, ok? Porque o nosso tempo se esgotou. E aí nós vamos ler por completo a oração de Nabucodonosor, que ele fala, né? Porque esse Deus, ele pode nos humilhar, pode humilhar os que andam na soberba. Ele teve, Nabucodonosor, uma grande lição, porque ele era o rei mais poderoso, a cabeça de ouro, se transformou num animal, pastando, comendo grama. Por 7 anos ele viveu como um animal, mas foi bom para ele passar todo este vexame horroroso, porque quando ele voltou a si, levantou os olhos para o céu, ele reconheceu quem era Deus, quem era o verdadeiro Deus. E nós vamos ver, né, que esse tratamento de Deus, permitindo que sejamos envergonhados, muitas vezes é para o nosso próprio bem. Por isso Deus envergonhou Israel muitas vezes. E lá no final Israel vai ser mais uma vez grandemente envergonhado, para que possa dizer, Baruch Bashem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, e reconhecer a Jesus Cristo como Messias, como Salvador, para que então, né, eles possam ser resgatados. Este caminho, nosso como cristãos, começa com uma humilhação diante do Senhor, nos expondo, entregando a Ele toda a nossa vergonha do pecado, nos quebrantando, nos convertendo. E daí para diante nós vamos continuar este mesmo caminho de quebrantamento, de expor diante do Senhor tudo aquilo que ainda há de vergonhoso em nós, para que Ele possa fazer esta obra com excelência, para que ao chegar no fim da vida, nós não tenhamos que sofrer muito na nossa velhice, para poder quebrar ainda o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, que a gente possa, quando chegar na velhice, já termos nos transformado em crianças capazes de entrar no reino dos céus. Amém? Me despeço aqui de vocês. Fiquem na graça, na paz do Senhor.
quarta-feira, às 10 horas da manhã. Orem por mim, orem para que Deus me dê mais graça, mais unção e voz, renovando as minhas cordas vocais. Amém? Fiquem na graça. Ao milagre acontecer, eu já posso sentir, pois Jesus está aqui.